Queria que você fosse comigo nesta oportunidade para falarmos de um personagem que é um personagem anônimo e que nós analisássemos a vida desse personagem muito conhecido na Bíblia, que é o filho pródigo. Quantos já ouviram alguma mensagem sobre o filho pródigo aí? Levanta a mão. Se você não conhece, essa passagem está em Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, a partir do verso 11. Diga glória a Deus aí. Aleluia. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Todos nós, a semelhança desse jovem, ou somos ou já fomos filhos pródigos. Amém? E as lições da vida desse jovem servem e se aplicam à nossa vida também. Porque a palavra de Deus é um livro vivo. Amém, irmãos? Como já dizia, a Bíblia é um livro atual. Mais atual do que o jornaleiro que entregou o jornal dessa manhã. A Bíblia é um livro que se renova. Diga amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, verso 14, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Diga glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, as lições dessa história do filho pródigo, elas podem sim se encaixar com alguma realidade que eu e você possamos estar vivendo nos dias atuais. Nós sabemos, como diz a palavra, que esse jovem, ele pediu a sua herança, ele saiu de casa, ele se juntou aos amigos, ele caiu na farra e ele torrou todo o seu dinheiro, até o dia que ele ficou sem nada e foi comer com os porcos. É essa a narrativa que a palavra de Deus nos apresenta. Aquele jovem chegou no final, e como judeu, era como se fosse o fim da linha. Ter um judeu ali, junto com os porcos, disputando para comer aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de lavagem. Você sabe o que é isso, não é? Lavagem? É o resto das comidas. Esse homem teve essa postura e vê essa cena desse jovem que um dia tinha uma condição favorável e agora, junto com os porcos, lutando para comer a comida dos porcos. E o texto diz
que ele ainda não conseguia. Os porcos eram mais espertos. Ele não conseguia, os porcos chegavam primeiro. Essa era a condição daquele homem. Uma pergunta que a gente precisa fazer ao olharmos esse texto é quem foi o culpado por esse jovem chegar nessa condição. Quando nós olharmos esse texto, nós precisamos olhar e entender. Algumas pessoas, quando olham a história desse jovem, alguns podem dizer, a culpa é do seu pai. Porque o seu pai deu a ele um valor que ele não tinha condição de administrar. É possível que tenha pessoas que digam isso. E principalmente esses que estudam bastante e que têm um viés que é fora daquilo que a palavra de Deus diz. É possível que diga, é o pai o culpado. Outro pode dizer, não, o culpado talvez seja um patrão. Um patrão explorador. Um patrão que colocou um fardo muito pesado nesse jovem e ele ficou traumatizado e ele foi viver essa condição. Alguns podem dizer, não, eu acho que foi Deus o culpado, porque Deus é amor. E como é que Deus, sendo amor, ele podia permitir isso? Mas é importante a gente analisarmos a palavra e percebermos que não foi nenhum desses o culpado pela condição daquele jovem estar ali entre os porcos. É preciso que alguém diga a verdade, e diga essa verdade em amor. Porque a gente sabe que o amor, ele tem essa capacidade de dizer verdades que trazem vida. E muitas pessoas acham que hoje a gente não pode mais dizer algumas verdades porque acham que não é amor. Mas a verdade desse texto é que o jovem, ele é o próprio responsável por essa condição que ele estava vivendo. Eu queria que você dissesse assim comigo, as minhas escolhas determinam as minhas circunstâncias. A culpa não é de Deus, a culpa não foi do inimigo, a culpa foi do próprio filho pródigo que saiu de casa, se juntou com os amigos e caiu na farra e gastou todo o dinheiro que ele possuía. A verdade é essa. Amém, irmãos? A verdade é que ele fez a pior escolha. E de fato a gente pode errar. De fato a gente pode ter decisões e escolhas erradas na caminhada. Eu estou aqui falando com os irmãos e não tenho medo de me expor e dizer, mesmo antes de chegar aqui, estar ministrando, ser pastor ali, eu já tive um momento que eu fiz escolhas erradas na minha vida e paguei alto preço. Alto preço por decisões erradas. E sabe quando é que começou o processo de restauração na minha vida, que estou falando a você? Quando eu chamei para a minha responsabilidade e disse, eu vou puxar a minha cadeia, eu vou pagar por aquilo que eu cometi, mas eu vou me levantar novamente. Meus irmãos, nós estamos na semana da IFOL, na semana do Silce, e a gente sabe que o primeiro passo para alguém se levantar é quando ela reconhece a condição que ela está. Você quer se levantar nessa noite? Você quer começar a ter uma virada na sua vida? Comece a reconhecer aquilo que é da sua própria responsabilidade. Você está comigo aqui nessa noite? Sim ou não? Você está aqui? É tolice responsabilizar os outros pelas nossas escolhas. Na condição do filho pródigo, foi ele que não soube tomar as suas decisões. Qual foi a decisão que ele tomou? Eu quero a minha herança agora. E você sabe, se você lê o texto e você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que quando ele dizia, eu quero a minha herança agora, ele estava dizendo o quê? Eu quero que você morra. Como é que pode dar certo uma pessoa que desde a sua base já começa a quebrar princípios? Todas as vezes que nós quebramos princípios, nós nos expomos ao ataque do maligno. Por isso que ele ficou assim à deriva. Ele ficou à deriva porque na base, que são os seus pais, a quem ele deve honra, a quem eu devo honrar os meus pais, independente da condição deles. O filho pródigo disse, eu quero que você morra.
Tinha como, me responda pelo amor de Deus, tinha como dar certo a caminhada desse jovem, depois que ele teve essa atitude de dizer: meu pai, me dê logo a minha herança, eu quero que você morra. Tinha como? Não tinha como. Todas as vezes que a gente quebra esses princípios, como a gente já conhece, quando nós lemos sobre batalha espiritual, repita assim comigo, quando nós quebramos princípios, os princípios podem nos quebrar. E na minha vida, eu sou de 1996 na fé. Nasci na Igreja Batista Missionária, Praça da Bíblia. Não quero que, se tiver alguém aqui, levante a mão da Batista Missionária. De manhã estava cheio. Opa! Cheio de... E o que eu estou falando aqui é verdade. Nasci em 96. E posso dizer, a maior lei espiritual é a lei da semeadura. Se você planta, você vai colher. Eu já experimentei ela dos dois lados. Do lado favorável e do lado negativo. Deixa eu dizer aqui, as decisões determinam as nossas consequências. Você está comigo nessa manhã aqui? Nós precisamos fazer escolhas corretas. O filho pródigo se perdeu pelas suas próprias escolhas. Amém, irmãos? Pelas suas próprias escolhas. Quando eu cheguei aqui, era 2009, 2010, para ser restaurado. Eu me lembro que eu fui convidado, depois que eu deixei a Igreja Batista, para ir a outros ministérios. Mas o Sandi disse assim: vamos congregar com o pastor Raimundo Nonato. Pastor Raimundo Nonato tem uma mensagem de cura e restauração. Era o que eu precisava. Alguns olham só números, mas eu queria que alguém olhasse para a minha alma. Alguém olhasse para o meu íntimo e me estendesse a mão. O pastor Raimundo Nonato, quando me viu com o Sandi, que foi a pessoa que me trouxe aqui, já foi líder do Ministério de Louvor aqui dessa igreja, o pastor Nonato disse assim, eu me lembro até hoje: meu filho, você não vai ficar sob a liderança do pastor, hoje ele é pastor, mas na época não era. Você não vai ficar debaixo da cobertura do Sandi, não. Amigos demais pode atrapalhar no processo de restauração. Eu vou lhe colocar, sabe com quem? Pastor Marcos Paulo. Eu não conhecia ele ainda. Pastor Marcos Paulo. E o pastor Marcos Paulo, logo que eu cheguei, para ser orientado por ele, foi um homem de Deus, a quem eu devo muito. Pastor Marcos Paulo, pastora Vilma. Pense num cabra bom. De confronto, me confrontou muito. Dizendo aquela regrinha básica: aprender a desaprender. E eu, seminarista, já tendo sido quase co-pastor, se eu quisesse restauração, eu precisava me render, eu precisava me humilhar. E eu achei foi bom. Bate mais um pouco. Eita. Falava, fez uma lista de consertos. Pede perdão para aquele, paga aquela dívida, faz esse desligamento. Teve uns lá que eu não fiz, porque eu estava no processo, irmão, não vai me julgar. Eu estava no processo. E ele disse assim: hoje não vai ter atendimento. Por quê? Porque se tu não responde a esses comandos, vamos fazer o que aqui conversando? Era muito forte. E eu me lembro que ele dizia: você está onde? E eu dizia: estou chegando. Mentira, eu estava na Vila Nova ainda. Estava na Vila Nova. E ele dizia: cabra safado, isso é falta de caráter. Eu disse: ai, meu Deus do céu. Depois daqueles dias eu estava querendo se alinhar, porque essa mensagem do filho pródigo, ela fala sobre a responsabilidade pessoal. Ela nos leva para um alinhamento e ela nos leva para um posicionamento. É sobre isso. É um que estava caído e vai se levantar. E vai viver poderosamente para a glória de Deus. E eu quis me submeter. Das próximas vezes que ele ligava, ele dizia: você está onde? Eu já olhava logo, não queria apanhar. Eu dizia assim: Rua Ceará com Dogival, em frente a essa rua. Eu acho que vai dar uns 10 minutos para chegar. Eu disse: eu quero vencer esse processo. Pensa num homem, olhava assim e dizia: 40 dias de jejum, só vai comer alface e beber água. Eu disse: meu Deus do céu,
obedece ou não? Eu disse, eu quero obedecer, meu amigo. Já estou aqui sofrendo por desobediência, por sair da vontade de Deus. E eu fui aprendendo. São as minhas decisões que decidem as minhas circunstâncias. Qual é a circunstância que você está vivendo agora, nesse momento? Hoje é 28 ou é 27? 28 hoje? Hoje, 28 de janeiro de 2024. Quais são as suas condições? Se for boa, glória a Deus. Você acertou nas suas escolhas. Não precisa alterar nada. Amém, irmãos? Mas eu preciso entender, nesse princípio, que a minha vida não mudará, a menos que eu entenda que eu mesmo crio as circunstâncias do que eu estou vivendo. Primeiro passo. E eu fui entendendo isso. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Que é você, com as suas escolhas, com as suas decisões. Hoje não dou mais um passo se o Senhor não confirmar. Porque paguei alto preço lá atrás e hoje eu estou pianinho assim. Oh, meu Deus do céu, não deixa eu errar não, meu Pai. Em nome de Jesus. E hoje eu posso dizer, tem mais acertos do que erros. Depois desse processo, eu fui entendendo, é as minhas escolhas. Não posso colocar culpa em ninguém. Um rapaz chegou para mim e disse, mas eu estou muito ofendido. As pessoas estão comentando o que eu fiz. E isso traz uma revolta. Eu deixei ele falar. Eu disse, vou já contar minha história para ele. Mas eu estou muito ofendido. Isso aqui não era para ninguém ficar sabendo. Isso aqui era para ter ficado escondido. Ele falou. Eu digo, meu querido, saia dessa condição que você está, de colocar a culpa no comentário dos outros. Foi as suas atitudes que levaram você a essa consequência. Baixe a sua cabeça e espere a tempestade passar, meu querido. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. No tempo que eu estava vivendo a minha condição lá atrás, um pastor disse, você está pronto para encarar esse deserto? Vai demorar aí. Ele chutou lá uma quantidade de anos. E eu fui e puxei a minha pena. Essa pena aqui não é cadeia não, irmão. É uma pena espiritual. Eu tive que deixar muitas condições para poder... Alguém pode trazer um lenço, por favor? Um lenço. Então, esse jovem, ele disse, é verdade. Eu que precisava ter tomado escolhas diferentes. Amém ou não amém, irmãos? Uma outra lição que a gente aprende com a história do filho pródigo, irmãos. Diga assim comigo, quem não ajuda, atrapalha. O jovem, irmãos, o jovem pródigo, ele se aliou com pessoas que potencializavam as suas fraquezas. Amém? O jovem pródigo, o texto diz que ele se juntou com pessoas que eram... Amém, irmãos? Deixa eu dizer para você, o jovem pródigo, que já tinha uma tendência que não agradava a Deus, ele agora se junta com pessoas que potencializam coisas que ele precisava que Deus tratasse. É por isso que não há relacionamentos neutros. Você sabia disso? Não há relacionamentos neutros. Nós precisamos ter cuidado, porque relacionamentos podem ou nos levar a crescer ou nos levar a cair. Você sabia disso? E hoje em dia, eu fico muito preocupado, porque eu gosto muito de usar a internet, mas eu também fico assim, analisando, escute o que eu vou dizer. É muita brincadeira com o poder de Deus. É muita brincadeira se a pessoa roda, se a pessoa entrega uma profecia. E aquilo a gente vai naturalizando, daqui a pouco vira tudo comédia. Meu Deus do céu, aquilo vai como se fosse, não, isso é uma brincadeira. E não é brincadeira, irmãos. Aquela pessoa realmente está sentindo a presença de Deus e a gente não pode aceitar essas condições. Nós precisamos saber colocar as pessoas no seu devido lugar e dizer, eu não aceito esse tipo de brincadeira. Porque eu estava ali levando a sério aquilo
que o Senhor falou ao meu coração. Amém, irmãos? Então, relacionamentos podem nos fazer esfriar. E eu já tive. Me lembro que o pastor Marcos Paulo, numa certa oportunidade, ele disse assim: eu entrei num relacionamento equivocado. E o pastor Marcos Paulo disse: faça a oração do desligamento. E eu estava aprendendo ainda. E eu fiz a oração de desligamento, deu certo. Faça uma oração de desligamento. Eu me desligo dessa pessoa. Tudo que é meu, que estiver nela, vem para mim. Tudo que é dela, que está em mim, eu devolvo. Irmãos, pense numa coisa que funcionou. A partir dali, eu senti que parece que quebrou uma barreira. Quebrou uma barreira. E logo depois veio a EFOL. Eu disse: eu vou para a EFOL. Fiz o desligamento e fui para a EFOL. Voltei igual o Thor. Voltei igual o Hulk, forte. E logo depois da EFOL, o Senhor disse: eu tenho uma palavra para ti em Moçambique. Eu disse: eu vou. E agora, quem pode? Fiz o desligamento, fui para a EFOL e depois fui para a África. E agora? Meu Deus do céu. E na África aí que eu fiquei forte mesmo. Porque lá, meu amigo, voodoo, gente que desaparece aqui e vai para outro lugar. Se você não sabe, na África, eu recebi a carta do Sindicato dos Feiticeiros. E na carta dizia: evite, busca e captura. E eu disse: é poder de polícia? O Sindicato dos Feiticeiros, já pensou? O sindicato querendo nos pegar, nos prender. Todo dia lá na África eu orava: Senhor, foi o tempo que eu fiquei mais posicionado. Mais posicionado, porque a batalha espiritual era tremenda. Eu já estava vindo do processo de alinhamento, de fechar as brechas. Quando eu fui para a África, aí que eu virei o X-Men. Pense num lugar que foi divisor de água na minha vida. Foi Moçambique. Porque em Moçambique, eu vou falar depois, aconteceu muitas coisas poderosas, maravilhosas na minha vida. Diga assim comigo: quem não ajuda, pode atrapalhar. E nós temos que ter cuidado com quem nós vamos caminhar. É possível que pessoas determinem experiências que eu vou ter em Deus. Elas podem alimentar força ou fraqueza. E o jovem rico gastou a sua riqueza com os seus amigos. Uma outra verdade que eu aprendo é que o jovem rico, quando ele estava naquela condição de estar comendo com os porcos, verso 17, o verso 17 foi chave para a virada de chave na vida do jovem pródigo. Caindo em si, o texto diz, caindo em si, ele disse: meus irmãos, diga assim comigo: a intolerância com o meu presente cria condições para o meu futuro. Amém? O jovem pródigo, mesmo ainda nesse processo de virada de chave, esse jovem está lá com os porcos e ele caiu em si. E aí ele começa a entender: olha, eu poderia estar vivendo outra coisa. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com coisas ruins. Eu não sei como é que está a tua condição hoje, mas eu quero dizer para você: não se conforme com essa condição. Há algo novo em Deus para você viver. Há algo maior na tua vida para você viver. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você não está acabado ou acabada. Há possibilidade dessa situação reverter. Diga amém, irmãos. Há possibilidade. Eu pensei que eu estivesse morto para muitas coisas que eu estou vivendo em Deus hoje. Eu pensei que tinha acabado tudo. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E eu criei. Mesmo com pouca força, eu criei. Eu disse: eu vou me encontrar ali. E cheguei aqui na Nova Aliança, só os cacos, espiritualmente falando. Não me desviei, mas eu estava sem muita vontade. Eu chegava atrasado nos cultos. Pense numa coisa ruim. Eu ia para dizer que não queria me desviar. E um dia no Jussara, escuta essa. No Jussara, estou num culto lá. Na hora do louvor, olha o começo da virada. Algo tocou meu coração. Eu tinha chegado também atrasado naquele culto. Mas o Senhor disse assim:
pega as tuas armas que estão no chão. Falou comigo, ninguém veio falar profecia nenhuma. Falou comigo, pega as tuas armas que estão no chão. Eu fui obediente, eu estava querendo entrar naquele viés de obediência agora. Peguei as armas. Não sei se você entende dessas coisas. Você entende, não é isso? Jesus mandou pegar, eu peguei, mas não tinha nada. Alguém podia achar que era loucura. Peguei aqui. E foi um mover especial do Senhor. E o Senhor disse, a partir de hoje, nunca mais vai ter férias na tua vida. Eu tinha um propósito, eu tinha um chamado, eu sabia que o Senhor tinha algo comigo, com pessoas, que havia uma graça que Deus tinha, mas em algum momento eu me perdi, eu fui abatido na batalha espiritual, essa que foi a verdade. Tentei entrar em batalhas espirituais que eu não tinha capacidade, errei, eu não sabia nem o que era da alma, eu não sabia o que era do espírito, mas eu estava lá pregando. Essa era a minha condição. E aí eu fui abatido no meio da batalha espiritual. E aí passei por esse vale todo, mas um dia o Senhor disse, pega as tuas armas. E ele disse, nunca mais. Não foi nesse extremo todo, mas dizendo, conta, acabou as férias. Não tem um final de semana de folga. Aí eu disse, por isso que eu estou entendendo esse cansaço agora. É porque o Senhor disse, eu estou tirando você dessa condição e eu vou te levantar. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu peguei as armas, você tem que pegar as suas armas. Se as suas armas estão no chão, é hora de você se levantar. 2024 é o teu ano. E eu quero dizer isso com autoridade, porque isso aconteceu comigo. E a partir dali as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Diga amém, irmãos. Mas é porque eu tive que me revoltar com aquela condição. Pela manhã eu contei aqui. No passado, liderei jovens por muitos anos. Se você não sabe, liderei a região sul do Maranhão. Mas nesse processo que Deus estava me quebrando, aqueles que eu liderei agora estavam liderando sobre mim. Não era que eu queria ser melhor do que ninguém, mas eu sabia que Deus estava me tratando. Numa célula, onde eu realizava os encontros, eu estava na célula sentado, e o irmãozinho novo convertido ministrando, e colocando a mão na minha cabeça. Eu disse, Senhor Jesus. Mas eu disse, bem feito, porque fez burrada. Eu vou aceitar. Mas depois que o Senhor começou a mudar isso, mudar a sorte, Ele disse, eu vou te colocar de novo. Se você obedecer o processo, se você fazer as renúncias necessárias, doeu e doeu muito. Porque crescer, vencer, dói. Não há mudança sem dor. Eu tive que passar por todo aquele processo de ser quebrado, passar vergonha, porque a gente sabe o princípio, não é? Vergonha não mata, mas o pecado mata. E eu tive que passar vergonha para viver tudo que eu estou vivendo hoje. Eu passei por um processo de passar vergonha. Você tem medo de passar vergonha? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, você tem medo? Deixa eu fazer aqui uma correção. Nem toda mudança precisa ter dor. No meu caso, eu tive que passar pela dor. Tem mudanças que é fáceis. Tem mudança que você responde aquilo que Deus está falando e o processo flui, que é uma beleza. Mas tem casos que precisa ter dor. No caso do jovem pródigo, ele é um caso muito claro que ele foi preciso ele passar por dor. Se ele não passasse por dor, ele não ia viver o que ele viveu. Irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa. Deus sabe trazer alguém para perto. Você sabia disso? Deus sabe trazer alguém para perto. Porque em todo esse processo, Ele está coordenando. Você acha que está tudo à deriva? Não está não. Deus está coordenando o tempo desse processo que você está vivendo. Diga amém, irmãos. Você precisa entender isso. No meu caso, eu passei por dor. Eu não sei você. Só depois que o jovem perdeu tudo, foi que ele começou a se levantar. E muitas das vezes, eu tive imprudência naquilo que eram as coisas de Deus. E eu tive que perder. Eu tive que passar vergonha. Mas eu aprendi. E hoje eu posso dizer
que foi porque Deus começou a ministrar e mostrar aonde eu poderia chegar. Diga assim comigo: o que eu vejo determina o que eu sinto. Diga assim comigo: o que eu sinto determina o que eu faço. E o que eu faço determina quem eu sou. Então a mudança começa quando você começa a perceber quem você pode se tornar. Diga amém, irmãos. Quem você pode se tornar. Um jovem aqui da Nova Aliança me chamou para trabalhar com ele, porque eu tinha deixado o ministério e eu fui trabalhar secular. Escuta essa. No meu coração não havia prazer, não havia alegria. E eu tinha sorte. Eu nem era um bom vendedor, mas de repente o telefone tocava na hora que eu estava passando por ele. Vem fazer aqui uma grande venda. Eu fazia. O rapaz disse: venha ser gerente. Eu disse: eu não nasci para ser gerente. O Senhor me chamou. Está aqui a irmã Rineide. Eu comecei a lembrar do meu passado lá atrás. Missionário Eliel, Rosineide, a missionária Núbia. Eu comecei com eles ali no departamento de missões. Lá atrás eu fui nas casas buscar a ofertinha dos irmãos no carnê com a minha bicicleta Monarch. Eu tinha um chamado, mas eu estava agora vivendo outras coisas. Até que o dia eu comecei a perceber: eu posso ser outra pessoa. E eu vou pedir a misericórdia de Deus e eu vou viver isso. Então tudo isso que hoje está acontecendo foi fruto desse processo todo que eu estou compartilhando com os irmãos. Deixa eu dizer para você: Deus nunca consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Diga assim comigo: Deus nunca consulta o seu passado para determinar o seu futuro. O que determina o meu futuro é uma nova postura e uma decisão na presença de Deus. Tem alguém aqui que acha que já fez muita bobagem, que acha que já fez muita coisa que não poderia ser feita? Deixa eu dizer: se hoje você se arrepender, se hoje você dizer: Senhor, ativa aqui de dentro novamente um desejo, Ele vai ativar em você. Porque Deus, Ele não consulta o seu passado. O homem pode fazer isso, mas Deus, é por isso que eu subo aqui com muita confiança. Você pode achar: o pastor nunca errou. Errei foi muito. É porque eu não estou falando aqui detalhadamente, mas eu já falhei, mesmo servindo o Senhor. Mas eu entendi que Deus não consulta o meu passado. Ele consulta a minha posição. Posição de arrependimento. Posição de quebrantamento. Posição de quem quer viver uma história nova. Eu disse: eu não posso ser mais um desigrejado. Eu não posso ser um rebelde, não. O Senhor não me chamou para isso. Senhor, ativa aqui dentro do meu coração. E Ele ativou. E Ele pode fazer isso com você nessa noite também. Se você disser: Senhor, ativa aqui dentro, Ele vai dizer: esse aí se arrependeu. Eu nem contei aqui para vocês, mas antes de ser crente, eu fumava. Vou contar algo que eu vivenciei. Eu fumava e fui liberto. E sabe por que eu digo que eu fui liberto? Porque o Senhor, quando via eu orando, Ele via: esse jovem quer se libertar. Deixa eu dar aqui uma ajudinha. É assim que acontece. Quando Deus vê uma pessoa dizendo: Senhor, me tira dessa condição, eu me arrependo. Eu orava assim: Senhor, eu não tenho me arrependido. E eu orava assim, e quero ensinar você também. Você pode orar dizendo assim: Senhor, produz arrependimento no meu coração. Ele vai produzir. Se você disser, aí você vai ver o reboliço que vai começar a acontecer a partir da sua nova postura. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Nato. Quase que eu não ia para Moçambique, quase. No processo de libertação, porque não dá para falar tudo. Algumas coisas eu não trouxe para a luz. Hoje está tudo na luz, mas naquela altura não. Quase que eu não ia para Moçambique, mas o pastor disse: meu filho, você vai. Porque eu ouvi Deus que você era para ir. Quase que eu não ia. Quase que eu ia morrendo na praia e ia sendo um aborto. Mas o pastor disse: você vai. E ele disse: eu vi uma mão que ele tirou do meio da fila, ele colocou na frente. Irmãos, eu estava só dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, nunca mais eu vou fazer isso, me dá mais uma chance. E Deus foi falar com quem?
com um grande chefe. Foi Deus que falou com ele. Foi Deus que falou com ele e disse: você vai, meu querido, porque eu ouvi a palavra. Irmão, é poderoso estar debaixo da cobertura de alguém que ouve Deus. E cada dia a gente aprende mais. Quando ele disse aqui no púlpito um dia: você tem que ouvir Deus agora e continuar ouvindo. Ouve amanhã e ouve depois. E ele citou o caso de Abraão. Eu peguei para mim. Quero ouvir Deus agora todos os dias. Senhor, dobra para cá ou dobra para lá, pedindo a misericórdia de Deus, porque eu não quero mais errar. Diga amém, irmãos. Deixa eu dizer para você, eu acreditei naquilo que Deus podia fazer. Sabe por quê? Eu vim ao lugar certo, eu vim onde eu podia ser celebrado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Deus começou a mudar a minha sorte? Nem falei da esposa maravilhosa que o Senhor me deu, que é muito mais além daquilo que eu pedi, eu pensei. Sabe por que tudo isso aconteceu? Repita assim comigo: a bênção não é para quem merece, mas é para quem confia na graça de Deus. Eu não merecia, mas eu confiei na graça de Deus. E as coisas começaram a soprar a favor. Você não está pichado. Os teus pecados já foram perdoados. O Senhor já jogou no mar do esquecimento e colocou uma placa lá: é proibido pescar. Levante sua cabeça, se posicione, porque o Senhor está falando ao seu coração nessa noite. E eu queria que você se colocasse em pé.